Boa tarde. Gosto de estar aqui a conversar consigo. Igualmente. Pelo seu tempo. Sim, muito obrigada. Gostaria que começássemos um bocadinho lá atrás, em relação à sua naturalidade e, no fundo, que tentássemos perceber quem é a pessoa que temos à nossa frente. Sim, olha, eu nasci em Almada, sou muito citadina, meus pais são de Lisboa, portanto tenho origens muito de cidade. Estudei sempre em Almada, fui sempre boa aluna. E a determinada altura, e quando chegou a ter que fazer uma opção em termos de licenciatura ou de prosseguir os estudos depois do secundário, eu inscrevi-me e concorri para Biologia. E foi engraçado porque portanto, a Almada pertence ao distrito de Setúbal, como toda a gente sabe, e eu tive que ir fazer a inscrição a Setúbal, que não conhecia a cidade de todo. E vim e inscrevi-me na altura, foi a minha primeira opção, Biologia na área científica. Entretanto, comecei a ouvir falar de fisioterapia e percebi que a fisioterapia não pertencia ao ensino superior na altura, pertencia à saúde. E então havia a opção de me inscrever nas duas coisas. E a fisioterapia, neste caso, eu estudei em Alcoitão. A seleção e todo o concurso era antes, não se processava da mesma forma, tinha provas específicas e era antes da saída da faculdade. Então tinha um calendário diferente? Era um calendário completamente diferente. Inscrever-me nas duas coisas e fazer primeiro a candidatura à fisioterapia. Então foi assim que se processou. Eu decidi ir fazer, apesar de não saber muito bem o que era a fisioterapia, mas isto foi porque um colega de secundário também ia para a fisioterapia, falou-me do curso, eu achei que poderia ser uma opção interessante e resolvi candidatar-me. Fui fazer as provas a Alcoitão e ingressei no curso de fisioterapia. E porquê fisioterapia? Olha, fisioterapia na altura, e tal como disse, eu não sabia muito sobre fisioterapia, mas era uma área da saúde e eu também sempre gostei muito das áreas da saúde. A biologia era porque eu gostava muito de investigação e na altura havia a biologia com a opção de investigação e a fisioterapia porque era um curso na área da saúde e eu achava que também era muito ligado ao desporto, ao bem-estar. Eu nunca pensei muito em medicinas nem em enfermagem, apesar de termos médias muito boas, e achei que podia ser uma boa opção, mas também não conhecia muito sobre o curso. Então a decisão passou pelo seguinte: como as aulas começavam antes da faculdade, eu poderia ir, sem prejudicar a faculdade, perceber o que era, se gostava ou não gostava e depois tomar uma decisão. E assim foi, sendo que entrei e não saí. Pronto, a faculdade foi anulada à matrícula e eu acabei por prosseguir os estudos e tirar o meu curso, então, de fisioterapia em Alcoitão. Mas deixe perceber, claramente tinha uma tendência para a área das ciências, sem dúvida. É absolutamente notório. E o que é atraía em particular na biologia? A biologia era muita investigação. Eu sempre fui muito curiosa e muito inquieta e com muita vontade de perceber como é que as coisas funcionavam e era muito boa aluna em biologia e também nunca pensei em dar aulas, que era uma das coisas que eu não queria. Essa parte é que é estranha. Não queria mesmo, era uma das opções que nunca me passou pela ideia. E então, como havia essa vertente da área científica dentro da biologia, eu achei, olha, isto de facto pode ser aquilo que eu gostava mesmo, de ter a possibilidade de conhecer mais e de fomentar o conhecimento. Portanto, eram coisas que de facto eu gostava muito, sempre fui muito desse género, de saber como é que as coisas funcionavam. Daí essa escolha. A fisioterapia foi de facto muito por influência dos amigos na altura, porque é giro, porque é não sei o quê, porque são só 3 anos, havia essa vertente também. São só 3 anos e depois há opções de ir para a área de desporto ou para outra área qualquer. E eu fui mesmo pela curiosidade, sem saber exatamente ao que ia. Mas depois ingressando e comecei a gostar do curso, do ambiente e acabei por ficar. Pronto, O que é que achou mais estimulante na licenciatura? Na altura aquilo não era uma licenciatura, era um bacharelato. Era um curso de bacharelato, eram uns 3 anos e era um bacharelato. Alcoitão, na altura, era a escola que mais representava a fisioterapia em Portugal. Portanto, eu fiz o meu curso 85-88. E tinha um discurso muito interessante, muito motivador, muito autónomo. Portanto, coisas que
que atrai muitos estudantes. A capacidade de fazer mais coisas, a inovação que estava a acontecer, a fisioterapia que estava a ser não descoberta, mas estava a ter um grande progresso em Portugal, as relações internacionais e como a fisioterapia era lá fora, e tudo isso me motivou bastante em termos do discurso que era feito e depois nas unidades curriculares que existiam, as anatomias, as fisiologias, portanto, tudo coisas muito nas áreas também das ciências, e tudo me interessou. Depois aquela questão de poder, de alguma forma, ir ao encontro do outro, de avaliar as suas necessidades, de estimular as suas capacidades, portanto, são coisas que também me atraíam e, de facto, isso fez-me manter e fazer o curso com muita motivação. Qual é a maior dificuldade que a fisioterapia enfrenta? Na atualidade eu acho que é muito a questão da usurpação de funções. Hoje em dia, e já há uns anos atrás, e isso é uma coisa que se tem discutido ao longo do tempo, o facto da fisioterapia não ter uma ordem que de alguma forma regula a profissão faz com que existam fisioterapeutas sem serem fisioterapeutas em cada esquina. E isso é uma grande dificuldade, não é? Ser massagistas. Sim, auxiliares de fisioterapia, massagistas. Aliás, eu quando entrei para o hospital, num concurso público, o serviço onde eu fui trabalhar, eu fui a primeira fisioterapeuta e havia um serviço de fisioterapia em quem trabalhava lá eram auxiliares de fisioterapia, que era uma profissão que fazia parte do Estado. Portanto, este percurso não é assim, portanto, estamos a falar de há cerca de 30 anos atrás. É muito recente para uma profissão, portanto, a fisioterapia acaba por ser uma profissão recente, dentro da área da saúde, em que a maior parte dos outros profissionais têm uma ordem de grandeza muito maior e são muito mais representativos, e isso traz-nos algumas dificuldades na criação, nomeadamente da própria autonomia, do reconhecimento, da ordem. Se os fisioterapeutas fizerem uma greve, ninguém dá por isso, ou pouca gente dá por isso, não é? É completamente diferente. E eu acho que esta questão da falta de regulação da profissão faz com que a profissão não cresça da forma, nem seja reconhecida pela importância que ela tem na atualidade. É particularmente estranho porque parece haver inclusivamente uma espécie de uma contradição que vem dentro do próprio Estado em criar um serviço, mas não dotar esse serviço de gente com a capacidade técnica e com o reconhecimento de diploma para o mesmíssimo efeito, não é? Eu acho que há várias formas do Estado perder dinheiro e essa é uma forma, não apostar no reconhecimento dos profissionais de excelência, não é? E naqueles que são verdadeiramente os profissionais da área e admitir, sem haver regulamentação, admitir que há usurpação de funções, não é? E, portanto, isto é uma forma de se gastar bastante dinheiro, tanto para o Estado como para os próprios utentes, porque quando querem ter a certeza, muitas vezes recorrem a privados com grande especialidade e com grande reconhecimento, porque de outra forma, às vezes à volta da sua casa não têm a certeza se estão a ser tratados por verdadeiros fisioterapeutas ou por profissionais qualificados e reconhecidos e de mérito, não é? Esse é um problema. A sua integração profissional aconteceu após a sua formação? Sim, eu após a minha formação tive uma colega, e agora é misturar um bocadinho a parte pessoal, tive uma colega que era de Setúbal e portanto ficámos amigas e eu comecei a vir a Setúbal e acabei por ficar por Setúbal, portanto saí da Almada e vim para a capital e vim para Setúbal. Comecei logo a trabalhar no Hospital de São Bernardo, aqui em Setúbal. Tive um percurso clínico, quer hospitalar, quer do ponto de vista privado também. Também tive uma clínica privada, trabalhei sempre no privado em paralelo, até que a fisioterapia passou a ser uma licenciatura bietápica. Portanto, estamos a falar ainda pré-Bolonha. E, a determinada altura, abriu o curso de fisioterapia aqui na Escola Superior de Saúde e, quando chegaram ao 4º ano, foi aberto a possibilidade das pessoas que tinham o bacharelato vir fazer um ano e fazer aqui a sua licenciatura. E assim, eu fui estudante aqui. Eu fiz aqui a minha licenciatura, portanto, um ano, em 2003 a 2004, e no final da licenciatura tive um convite para ficar aqui como docente. Como é que recebeu esse convite? Foi engraçado, mas no sentido em que durante a licenciatura eu passei a ver, aprendi muita coisa, não é? Tive o contacto com o meio académico que não tinha já há bastantes anos.
Isso às vezes faz de nós pessoas diferentes e questionamos várias coisas, e eu comecei a ficar muito inconformada com o meu percurso clínico, nomeadamente no hospitalar. E daí que comecei à procura, eu tenho que sair do hospital, e comecei a procurar outras áreas e fiz uma candidatura espontânea para ir trabalhar para a comunidade, para os centros de saúde. E entrei, e no dia em que soube que a minha candidatura tinha sido aceita, recebo um telefonema da escola, de um dos docentes da escola, e simultaneamente convida-me para ficar cá com exclusividade, como assistente. E eu não pensei duas vezes, decidi logo, não. Há uns anos atrás era uma coisa que eu não queria, mas agora eu acho que sim, que pode ser uma oportunidade para desenvolver-me, quer em termos profissionais, quer em termos pessoais, e contribuir para o crescimento e para a formação de outros fisioterapeutas, e decidi ficar. Não deixa de ser uma coisa estranha, a menina que não queria ser professora, é verdade. Depois, em determinado momento da vida, é isso que vai assumir. É verdade. Quando eu acabei o meu curso em Alcoitão, eu fui convidada para ficar em Alcoitão a dar aulas, e eu não quis, porque não me passava para a ideia. Sempre pensei, eu quero prática clínica, eu quero estar com utentes, eu quero estar num hospital, numa clínica, eu quero estar com os utentes. Aqui também a forma como me convenceram a vir foi, portanto, a mais-valia que eu trazia eventualmente para esta escola seria o meu percurso clínico, que é sempre muito importante, não é? Temos pessoas mais relacionadas com o meio académico e pessoas mais relacionadas com o meio clínico. E então a proposta era para vir para... Nós temos o que se chama estágios no curso, que nós chamamos de Educação Clínica, e então a proposta era vir para a Educação Clínica, ou seja, estar em contacto com os estudantes que estão integrados em meio clínico. E portanto eu achei, olha, posso juntar as duas coisas, e portanto essa também foi uma dos aspectos que me ajudou a decidir. Qual foi a componente mais gratificante enquanto docente? Para mim, enquanto docente, o que foi... Eu não fiquei depois na Educação Clínica muito tempo, porque quem estava à frente do curso achou que eu poderia ir para outras áreas e para outros tipos de competências também, e acabei por sair da Educação Clínica e ir para outras áreas. Mas durante este percurso eu acho que o que contribuiu... O que eu gostei mesmo foi da relação com os estudantes. Às vezes eu penso que os estudantes de saúde se calhar têm algumas características diferentes de outros tipos de estudantes, e isso também às vezes passa muito se calhar pelas médias que eles têm, não sei, eventualmente, mas são estudantes muito empenhados, muito motivados, muito respeitadores, abraçam desafios com facilidade e ajudam-nos muito a crescer. E eu acho que esse aspecto foi fundamental para o meu crescimento aqui dentro, e quer em termos profissionais, porque nos obrigam também a ir mais além, quer em termos pessoais. Eu acho que esse aspecto na relação com os estudantes foi um aspecto que me marcou imenso. Essa questão da integração, da envolvência, creio ter também ficado assinalada pelo facto de ter sugerido e ter sido aceite passar a haver justamente uma semana de integração. É verdade. Estudantes, e que depois se tornou numa prática generalizada ao nível do Instituto. Como é que surgiu essa ideia? Eu, durante uns anos, fui presidente do Conselho Pedagógico da Escola Superior de Saúde, e eu acho que uma das coisas fundamentais, o nosso enfoque é os estudantes, não é? Portanto, ouvir os estudantes eu acho que é um aspecto fundamental, sempre, e sempre tomei isso como princípio. E fui ouvindo, e quem está no Conselho Pedagógico ouve muito, ou se quiser ouvir, ouve bastante aquilo que são as suas dificuldades, aquilo que são as suas ansiedades e até aquilo que são as suas propostas. E os estudantes têm propostas muito interessantes e muito gratificantes e altamente importantes. E na altura a integração dos estudantes era um aspecto que foi considerado, mesmo a nível do Conselho Pedagógico, essencial. Porque ele tinha muito... Eu só posso desenvolver outras competências se eu estiver devidamente integrada no meio envolvente. E, de facto, havia muitas dificuldades a vários níveis em termos de integração. E então foi feita essa proposta, foi desenvolvido, de facto, um programa, e um programa que foi sempre avaliado e que teve bastante sucesso.
E ao fim de algum tempo a gente tentou também divulgar esse programa, demonstrando os resultados que tinham às outras escolas, e algumas partes foram sendo integradas e outras partes foram sendo feitas em conjunto com outras escolas, e de facto foi um programa com muito sucesso e que até hoje decorre. Quando é que surgiu o mestrado no seu percurso? Logo assim que entrei. Portanto, para quem está tantos anos sem estar no meio académico, depois eu nunca mais deixei, não é? Portanto, eu entrei em 2004, em setembro, em dezembro eu ingressei o mestrado e fiz um mestrado na Universidade Nova, Lisboa, em Saúde Pública. Terminei em 2006. Em 2010 eu entrei no doutoramento também em Saúde Pública, mas com a especialidade agora esqueci-me do nome, não interessa, mas já volta. Também na Universidade Nova, na mesma escola, e depois, por razões de saúde, em 2013 eu tive que parar o doutoramento, e também em 2013, em setembro, eu fiz o título de especialista, e portanto este foi o meu percurso em termos académicos. Portanto, a razão pela qual não terminei o doutoramento, que estava mesmo na fase final, teve a ver com razões de saúde. Quando olha para o seu percurso, qual é que acha que considera ser o momento mais marcante naquilo que teve a ver com a sua experiência no Instituto? Para mim, o momento mais marcante terá sido, sobretudo, a construção do novo plano de estudos. Portanto, em volta de 2008, e com o processo de Bolonha, nós tivemos que criar um novo plano de estudos de raiz, e nós fizemos-lo e decidimos fazê-lo de raiz, e foi um momento muito marcante por vários aspectos, porque portanto, nós enquanto departamento unimos-nos muito no desenvolvimento desse plano. Fizemos muita pesquisa, estudámos muito, fizemos muita formação, tivemos muitas reuniões, e portanto foi um projeto que nos envolveu de uma forma que nos uniu e que marcou muito aqui o meu percurso. Foi muito amadurecido. Foi muito amadurecido, muito planeado, muito partilhado, muito discutido. Eu acho que todos nós do departamento crescemos muito com a elaboração e com a implementação depois do próprio plano de estudos, as dificuldades, coisas que não conhecíamos, a formação que tivemos que fazer, a partilha, a criação dos casos que discutíamos uns com os outros, o papel do tutor. Portanto, houve ali tanto que nós crescemos em conjunto, e de facto foi uma época de crescimento e desenvolvimento, e trabalhámos muito dia e noite, mas foi muito motivador sem dúvida, e até hoje eu acho que foi um aspecto que marcou o departamento, que marcou o curso e que marcou o desenvolvimento, nomeadamente o meu desenvolvimento pessoal e profissional, sem dúvida. Mas quando olha para o Instituto Politécnico, qual é a sua visão sobre esta casa? Eu acho que esta casa tem que trabalhar muito, porque todos temos que trabalhar muito, porque temos muitas ameaças à volta, não é? Nomeadamente as questões da inversão da pirâmide demográfica, com dificuldade em captar estudantes, as questões do orçamento, o dinheiro é sempre aquela coisa difícil de conseguir, a questão às vezes de algumas quinquinhas que existem aqui dentro. Eu acho que há aqui vários desafios que o Instituto terá que ultrapassar, mas eu acredito sem dúvida que existe essa capacidade, e portanto eu, apesar de estar algum tempo ausente, se estivesse aqui estava a lutar como sempre para que essas dificuldades fossem ultrapassadas. E eu acho que continua a haver muito para fazer, nomeadamente nas questões de investigação aplicada. Eu acho que há imenso para fazer. Na qualidade e na distinção pela qualidade, eu acho que também há muito para fazer e que é possível de fazer. Na formação, sem ser só formação académica, com títulos académicos, mas pós-graduada. Portanto, eu acho que há várias formas de ir buscar dinheiro, e eu acho que se tem que lutar cada vez mais por essas formas de ir buscar dinheiro, no concurso a projetos. Portanto, há tanta coisa também interessante fora daquilo que são a promoção de novas licenciaturas e por aí fora, e eu acho que o Instituto
tem tudo para conseguir vingar e para se desenvolver, se tiver em conta o meio envolvente e se fizer uma boa avaliação das necessidades do meio envolvente. E, portanto, eu acredito que o futuro será promissor, só pode. Só pode. Sobre si, dizem que tem um sorriso largo, que é descontraída e de fácil trato. Reconhece nestas características? Sim, penso que sim. Mas isso é algo que é um bocadinho inato, não é? Portanto, constrói-se algumas coisas, mas algumas coisas já fazem parte de nós, não é? E, portanto, reconheço, acho que sim. Acho que rimo facilmente, tento rir-me das adversidades e, portanto, concordo. Quem disse isso, concordo. Da nossa parte, muito obrigado pelo seu tempo. Ok, muito obrigada eu pela nossa conversa, também foi um gosto. Gosto também. Obrigada.